Bom, eu sou a Silvana Bahia, eu sou jornalista, pós-graduada em Cultura e Territorialidades, sou pesquisadora, escrevinhadora, atriz, filmmaker. Atualmente eu sou diretora do OLAB, que é uma organização social com foco em diversidade na produção de novas tecnologias. E dentro do OLAB eu coordeno um projeto que se chama Preta Lab, que é um projeto de estímulo a mulheres negras e indígenas no universo da inovação e da tecnologia. Mas, tipo, quem eu sou mesmo? Eu sou uma ativista dos sonhos, né? E cada vez mais eu acho que a gente tem que poder sonhar e poder criar outros imaginários, outras realidades, porque é só assim que a gente transforma a nossa vida. Essa minha vinda para a Finlândia tem a ver com um encontro muito inesperado que eu tive com o Léo Custódio. O Léo tinha acabado de conseguir apoio para um projeto sobre mídia livrismo, antirracismo e uma espécie de conexão entre a academia e a militância. Um dia o Léo me ligou falando aqui, vai abrir uma residência, um projeto piloto de uma residência para ficar 3 meses na Finlândia, no inverno. Você topa? E eu falei, topo, porque eu também nem sabia o que era isso, eu nem esperava, não tinha muito o que esperar. E aí quando eu recebi a notícia de que eu era a pessoa selecionada, cara, eu não acredito que isso vai acontecer de verdade. Eu demorei muito pra acreditar que eu realmente vinha pra cá. E eu acho que eu só acreditei mesmo quando eu vi a publicação oficial ali divulgada. As primeiras atividades que eu fiz, assim, já dentro do âmbito da residência, foi um encontro com a Marian, onde foi pra mim uma revelação de muita coisa, assim, principalmente em relação ao meu ativismo, que várias coisas que ela falou ali eu não tinha parado pra me atentar de fato, né? E ali naquela troca com a Marian e aquela plateia tão diversa e tanta gente interessada naquilo que a gente estava falando, isso me fez pensar que, cara, que foda, né? De fato, eu tô num lugar que eu gostaria de estar mesmo, né? Por mais que eu tivesse medo, por mais que eu me sentisse insegura, aquele primeiro encontro acho que me abraçou ali e eu fiquei muito feliz. Eu voltei pra casa, eu lembro nesse dia muito feliz. Então, além do encontro com a Marian, teve uma coisa muito interessante que foi um diálogo com a academia, né? Então eu pude dar aula em algumas universidades, tanto na Finlândia quanto na Suécia. E eu acho que essa costura é uma costura interessante de fazer, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, né? Porque no final do dia tá todo mundo meio que do mesmo lado do balcão, né? E aí é tanto olhar também o que a galera na academia está produzindo de conhecimento, entender como que a gente pode somar e olhar também para a militância que não necessariamente é acadêmica, mas que também está produzindo um tipo de conhecimento. Então acho que essa costura foi muito interessante pro que eu vou construir daqui pra frente, assim, né? Conhecer pessoas não brancas finlandesas foi um fator surpresa pra mim. Que na verdade isso começa no Rio de Janeiro, quando eu conheço a Mônica, e ela negra, finlandesa, eu falei, eu acho que isso é muito interessante porque isso desconstrói estereótipos, né? Quando eu penso Finlândia, eu penso homens brancos de 2 metros de altura, loiros, enfim, de olhos azuis e tal. E aí quando você chega aqui, embora seja um país muito menor que o meu, e me deparo com essa diversidade, né, de pessoas que são negras, de pessoas que não são brancas e que são finlandesas, isso pra mim foi um fator surpresa, assim, chegar aqui, encontrar com essa galera e também me fez pensar um pouco sobre negritude e o que é ser negro no mundão, né? Não só ser negro no Brasil, mas o que é ser negro aqui. Se a gente questiona no Brasil que o padrão branco ele é uma força que exerce um poder muito grande, quando você olha para o norte do mundo, cara, isso é muito maior, né? Então, sei lá, de alguma forma estar aqui me fez também aprender muito sobre o meu país e me fez também aprender muito sobre essa questão migratória e diaspórica que é ser negro. Assim como é no Brasil, existe uma luta aqui também, né, aqui na Finlândia. E é uma luta que é uma luta por representatividade, é uma luta por acesso, é uma luta por respeito, que eu acho que é o que se conecta, né? É claro que quando a gente olha pra cá,
A gente vê um país muito mais estruturado, onde as pessoas têm muito mais acesso por exemplo, à educação, à saúde, a bens comuns. Mas não acredito que ser negro finlandês seja, por mais que você tenha acesso, seja tranquilo de você estar. Porque você vai ter que o tempo todo estar reivindicando, primeiro, a sua legitimidade como um finlandês. E segundo, assim, é você estar o tempo todo tendo que se afirmar. E isso é muito chato, em qualquer lugar. Entendeu? Você pode ser finlandês, você pode ser norueguês, você pode ser brasileiro, mas se você é negro, você vai passar por questões comuns em todos os lugares do mundo, né? Isso é uma coisa que pra mim ficou muito nítida nessa minha experiência aqui, né? Quando você olha pro norte, você mira uma coisa e de repente você vê assim, pô, peraí. Eu não acho que o Brasil tá pra trás em relação à inovação, sabe? Eu acho que a gente faz coisas muito inovadoras, mas eu acho que de fato a gente não tá no mainstream da inovação, né? Assim, as pessoas não olham pra gente como pessoas inovadoras. E o que me faz pensar que a gente precisa valorizar mais ainda o que a gente faz. Eu nunca pensei que eu poderia ser selecionada como a primeira pessoa a fazer parte de uma residência dessa, tendo toda a estrutura para poder refletir, pensar, pesquisar, encontrar pessoas. Eu levo muitos aprendizados, né, principalmente baseado nessas trocas com as pessoas que eu encontrei nesse caminho, nesse período. Então acho que eu não volto igual eu saí. E coletivamente eu acho que eu levo a abertura de portas, assim, sabe? Eu acho que primeiro a gente nunca é negro sozinho, né? A gente nunca vem sozinho pros lugares. Quando eu venho aqui, a Silvana não é só eu, é toda a minha ancestralidade viva e morta, né? E acho que levo principalmente essa ideia de conexão e de redes, que talvez eu acho que seja a minha maior vocação mesmo, que é de conectar pessoas, lugares, histórias e de, tipo, estimular que outras meninas também acreditem que elas possam fazer isso. Acho que isso é o que meio que me move e o que faz eu também me manter convicta das minhas certezas e das minhas incertezas também, né? Essa passagem por aqui, pensando em termos de futuro, assim, é interessante pensar como que esses países, né, tipo, esses hemisférios, podem dialogar mais e melhor, né? Porque é isso, né? A gente olha pra Finlândia, pô, os caras são high-techs, os caras são... Mas, cara, sinceramente, eu acho que no sul tem problemas que o norte poderia ajudar muito mais, mas eu acho que o sul também poderia cooperar muito com as questões que acontecem aqui, né? Eu acho que em termos de inovação, eu acho que a gente tá batendo um bolão, assim, a gente do sul. Talvez porque a gente tenha outros tipos de problemas, talvez porque a gente tenha problemas que já foram superados aqui de alguma forma, ou que ainda não chegaram aqui, mas eu acho que, sei lá, seria importante investir nesse diálogo de uma forma não tão rasa, mas um pouco mais profunda, né? Num diálogo de cooperação, né? O que a gente pode ensinar e o que a gente pode aprender. Eu acho que essa talvez seja a grande ponte que a gente pode fazer e que começa aqui ou passa por aqui, mas que, pô, tem um mundo inteiro ainda de um mar de possibilidades, né, de coisas que podem ser criadas, e aí não só no campo da comunicação e da tecnologia, mas no campo da arte, sei lá, em vários campos que podem, sei lá, de alguma forma dialogar, né? Acho que fomentar esse diálogo pode ser um gancho interessante para pensar um futuro onde caiba mais gente, onde as coisas sejam menos desiguais, né?